Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista e também influenciador, apresentador, enfim, o nosso Pedro Mota Cortella. Pedro, boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, Chico. Adoro quando você aumenta minhas profissões. Sem dúvida, merecidamente, né, Roberto Mohamed? Obrigado. Nosso comentarista também participando do programa. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Muito bem. E nós vamos começar o programa hoje, senhores, apresentando uma entrevista, uma entrevista do ator Caio Blatt para a ABC, para o colega jornalista Leandro Demore, onde ele fala sobre política e também sobre cultura. Vamos ver, por favor. Porque você também tinha, né? Você vê, eu acho que essa extrema-direita, ela pegou também um rancor, um momento difícil economicamente, um rancor das pessoas com a política em geral. Sim. Então essa coisa de que a solução vai vir fora da política, sim, ou pessoas que são contra a política, isso é uma ilusão. As soluções para os nossos problemas só vão vir através do debate público, através da verdade, através, né, da política real, da luta por prioridades, da luta por verbas, da luta pelo social, né? Você tem que fazer um investimento no social, você tem que acabar... A gente começou falando de Dostoiévski, né? A gente começou falando da Rússia czarista. E eu pensei assim, será que eu preciso fazer uma tradução enorme para explicar para as pessoas o que era a Rússia czarista no Brasil de 2025? E quando a gente olhou, não precisava fazer tradução nenhuma. Está aí uma bela explicação para o Brasil de 2025 do ator Caio Blatt. E política, como se sabe, é uma grande ciência humana e a única capaz de promover as necessárias transformações sociais que um país precisa. Então, política tem que ser vista dessa forma, como ciência humana importantíssima para todos. Pedro, gostaria de ouvi-lo. Vendo a entrevista do Caio, eu acho tão interessante como a gente é capaz de, às vezes, estigmatizar algo, porque um ator que tem bastante expressão aí, né, global, em grande parte de sua carreira, acho que já há algum tempo ele se dedica a teatro e filmes, mas como a cultura é profunda, né, como o cara consegue participar de um debate em que ele cita a Rússia czarista e tem uma opinião formada, como é importante a gente promover isso e como isso está longe, talvez sempre esteve, mas isso está longe do mainstream, isso está longe do tipo de cultura que é encarado e como isso afasta também uma parte das pessoas, mas eu acho que essa questão que ele tocou de como que a gente explica para as pessoas, do fato da gente estar polarizado, do Brasil de 2025 e que não tem diferença com a Rússia czarista. A questão da extrema-direita hoje, a questão do jovem de direita, do pobre de direita, né? Hoje ela tem dois momentos. Eu acho que uma questão é de educação, né? Parte da formação das pessoas formadoras. Uma questão é memória, ou seja, as pessoas que defendem a ditadura têm uma percepção diferente de memória hoje. E uma questão, Chico, é geracional. Né? Alguém da geração Z, que nasceu na virada do século, o Brasil sempre viveu sob um governo de esquerda. Né? Ou seja, é natural que o jovem que tenha crescido, sua adolescência, tenha passado por toda a sua formação embaixo de um governo de esquerda, seja contra aquilo. Entenda que aquilo é um mainstream, diferente do que era quem nasceu durante a ditadura, quem nasceu como eu nos anos 80, e que era uma retomada. Ou seja, é diferente. E a gente tem que entender essa percepção também. Claro. E prover mais discussões como essa que o Caio levantou, com mais referências. Eu sinto falta hoje em programas de debate, em referências, sabe? Pô, como é gostoso ver uma discussão que o cara vá longe nas referências, que o cara cite coisas que a gente não conhece, que a gente tem que buscar para conhecer, se aprofundar um pouco mais. Tá tudo muito raso. Sem dúvida. É curioso que você falou o nome do livro que eu mais que eu li recentemente, e que é de um cara que eu sempre admirei,
que é o pobre de direita. O livro é sensacional. O G7 Souza, ele, para quem não sabe, ele foi presidente do IPEA, Sim. Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Não é um qualquer um, não é um cara de esquerda que escreveu um livro, não é? Ele é advogado, sociólogo, professor, é um cara preparado. E o que ele coloca no livro me parece uma análise tão correta, que uma vez eu ouvi de um grande amigo, que é vereador em Santos e foi presidente do PSB aqui, o Benedito Furtado, contando uma coisa durante a campanha eleitoral, que ele era candidato, lógico, o PSB quase sempre aliado da Thelma, naquela época que era sempre Thelma contra alguém da direita, e o cara passou de bicicleta dizendo para ele que ia votar no Beto ou no Papa, e o cara falou, pois é, tu tá de bicicleta, e eu tô de carro. Era que nem aquela gente que falava, olha, se você vai votar no Lula, mas o Lula vai tomar o seu apartamento, tal. Falou, engraçado, né? Você tem um Palio e tá preocupado com o que o Lula pode tomar de você, e a herdeira do Itaú vai votar nele. O pobre de direita, ele tem que realmente ser estudado, né, mais a fundo por conta dessas coisas que não dá para entender. Mas o Caio toca numa coisa, e mais para ele até tem um outro trecho dessa entrevista que ele deu, eu gosto muito dele, ele é muito, ele tem uma visão sobre cultura que foge um pouco do padrão. A direita se encarregou no governo Bolsonaro de estigmatizar a arte, estigmatizar a cultura. A tal ponto de que a gente viu o que aconteceu no Oscar, de virar disputa política. E que foi para um outro lado, você tinha metade, 15, 20% da população brasileira torcendo contra. E me lembra um pouco um Roda Viva, em que o Osiris Silva, que foi presidente da Embraer, fundador da Embraer, o homem responsável por a gente produzir avião, porque os militares não queriam, porque comprar avião dá uma comissão gorda. Mas não, né? Militar é tudo honesto, segundo os bolsonaristas. Ele fala o seguinte, que uma vez, num almoço com o pessoal do comitê em Oslo, sobre o Nobel, Sim. Ele falava, argentinos têm Nobel, chilenos têm Nobel, e o Brasil não tem nenhum. E ficou um silêncio até que um deles já tinha bebido todas. Ele falou, você quer saber por que o Brasil não tem? Porque toda vez que surge a indicação de um brasileiro, os brasileiros detonam o currículo do cara. É verdade. E é verdade. O brasileiro, o brasileiro tem que ser estudado por isso, porque ele é contra ele mesmo. Essa coisa de cachorro vira-lata que a gente tem, de nós não podemos nos destacar muito, é justamente por conta disso. No Brasil, fazer sucesso é uma ofensa. Né? Uma ofensa. É uma ofensa. Ganhar dinheiro é uma ofensa. E não é só uma questão que tem que ser estudada, é uma questão que tem que ser tratada, tem que ser refeita. E na minha argumentação, de forma alguma eu quero dizer que a direita é oposto à educação, ser de direita é oposto a ser estudado, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que existe um contexto em que a direita se insere, e ficar falando de direita e esquerda também é tão antigo, é tão pré-muro do Muro de Berlim, né? Uma discussão que às vezes nem se aplica mais. Da forma como ela foi estigmatizada hoje, da forma como as pessoas entendem, isso coloca um abismo na nossa sociedade que tem que ser tratado. O problema está na direita ignorante. Exato. Essa direita ignorante. Mas você sabe que nós temos homens, pessoas inteligentes, preparadas, sem dúvida nenhuma. E o problema Mas também... o ignorante é o que exatamente estigmatiza a cultura. Exato. E como ele não tem interesse nenhum nisso, ele simplesmente coloca a margem, ele estigmatiza, ele não gosta. É coisa de comunista. Então, mas você sabe que é dos dois lados. É dos dois lados. É dos dois lados. A esquerda faz a mesma coisa. A gente viu o que aconteceu no governo Lula. Eu sempre cito o exemplo do Paulo Henrique Amorim, quando ele tinha aquele site absurdo dele financiado pela Caixa, patrocinado pela Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, e que ele chamava a imprensa de Partido da Imprensa Golpista, PIG. Isso eles faziam também. Eu vou dar um exemplo. Quem assistiu o documentário Senna
nota como que as pessoas se armam para esse tipo de coisa. O brasileiro parece que ele só pode torcer para aquilo. Se você torce para o outro, você não presta. E esse negócio de esquerda e direita, a gente viu no automobilismo. Está acontecendo um processo hoje de cancelamento do Nelson Piquet, por exemplo, e que no documentário do Senna se revela. Parece que o grande adversário do Senna foi o Prost. Foi num momento da carreira dele. Mas por mais da metade da carreira dele, o grande adversário dele era o Piquet. Uhum. E era justamente pelo coração dos brasileiros. E você não pode cancelar um cara que foi um gênio. O Senna foi um piloto arrojado, um dos melhores do mundo, mas ganhou 3 títulos quando tinha o melhor carro. O que também não é demérito, porque a melhor temporada que ele fez foi a de 93, quando ele não tinha o melhor carro. Aquela é considerada a temporada mais brilhante dele, um ano anterior à morte dele. Mas o Piquet foi campeão sempre, durante 2 títulos dele, ele não tinha o melhor carro, muito pelo contrário, ele estava fadado a perder. Mas ele era um gênio no sentido de preparar os carros. Os mecânicos adoravam ele. Tem histórias do Piquet que mostram quão genial ele era. Essa genialidade não existia no Ayrton. O Ayrton nunca foi conhecido por entender de mecânica ou coisa assim. Ele queria o melhor carro. E a gente cansou de ver quando começaram aquelas coisas de gravação, de passar o contato do piloto com a equipe, o quanto ele reclamava. Esse tipo de postura, e aí hoje está havendo um processo de cancelamento do Piquet porque ele é bolsonarista. Tá bom, na vida dele particular ele pode ser um idiota, mas ele foi um gênio. Da mesma forma como a gente vê jogadores de futebol passando pela mesma coisa. Uhum. O que a gente tem que parar no Brasil é essa coisa de misturar. Pergunta para um argentino se ele está preocupado com quanto que o Maradona cheirava, com quanto que o Maradona engordou, com quanto que o Maradona tinha concepções políticas reacionárias. Maradona foi Maradona. Sim. Maradona ganhou uma Copa do Mundo sozinho para a Argentina. Divindade. E para eles é melhor que Pelé. Enquanto que no Brasil a gente fica discutindo por que o Pelé não reconheceu a filha. Esquecendo que ele foi o maior jogador do mundo da história. O brasileiro realmente merece ser estudado, mas por um psiquiatra muito bom. Muito bem. Roberto, vamos para o intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Pedro Mota Cortella e o advogado Roberto Mohamed, que é o nosso comentarista do programa. E agora nós vamos ver trecho de um VT do deputado Eduardo Bolsonaro, que resolveu ficar nos Estados Unidos. Vamos ver, por favor. É o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Olha, sem comentários, viu, Pedro? Por favor. Não, sem comentário você não quer que ele responda. Deus, vocês respondem. Deus. Não, porque foi um programa de humor que a gente acabou de assistir, Tem, né, Pedro? não é comentário. Não, deixa eu só falar uma coisa, que eu quero que você vá em cima disso. Gente, ele fala primeiro, ele está fazendo, aí você não sabe se ele começa com uma oração, porque ele está falando de Deus, né? Primeiro ele está falando com Deus, aí depois ele começa a falar com os bobões, né? Isso foi muito planejado pela família. Porque aí você nota que isso é resultado de Michele Bolsonaro, Flávio, Carlinhos, né? Carlinhos maluco e Bolsonaro. Tipo, ó, filho, você vai se sacrificar morando aí em Washington, num apartamento de 4 quartos pago pelo fundo partidário do PL, fica tranquilo.
Você vai comer muito hambúrguer na KFC, eu não sei como, porque ele falou, ele fritou hambúrguer. Mas ele falou faz que quando teve lá- hambúrguer, ele frita hambúrguer. Não, ele fritou hambúrguer na KFC. A KFC não tem hambúrguer, só tem frango. Ele só fritava frango. Ele não sabia o que ele estava nem comendo. Quem sabe ele melhora o inglês dele, que é horroroso, né? Vai fazer uma imersão. Agora, será que eles acreditam mesmo que isso convence mais do que o bolsonarista mais fanático? Ele fala como se ele fosse venezuelano, como se ele fosse um iraniano. Livrar minha nação de um psicopata. Esse psicopata é um ministro do Supremo Tribunal Federal a que ele se refere. O Brasil não é uma ditadura. O partido dele tem maioria na Câmara. Da onde o que ele fala não tem conexão com a realidade. Você pode discordar da pena aplicada à velhinha que rasgou um quadro sem valor, que não seja histórico e tal, porque não dá nem para aquilatar quanto ele custa. Eu também acho que o ministro teve mão pesada, mas existem recursos para isso. E foi uma decisão tomada em conjunto, não foi o Alexandre de Moraes sozinho. É um órgão colegiado o Supremo. Não há lugar para um ditador no Supremo. Agora, tudo isso dito por gente como ele, que disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, para ele, os 30 anos de ditadura militar foram tempos de democracia, quando os jornais tinham um censor da Polícia Federal dentro da sua redação, isso é liberdade de expressão. Não viveu a época dos poemas de Camões, não viveu a época das receitas de bolo no Estadão, no Jornal da Tarde, nem sabe o que é isso. E o que me espanta é o seguinte, é que as pessoas se preocupam, esse tipo de vídeo, isso não diz absolutamente nada. Isso e nada é a mesma coisa. Sabe? Tem que ser desprezado esse tipo de coisa. Tem sentido. O discurso ele é friamente calculado, o Chico. Quando ele começa dizendo eu fui convocado por Deus, é a missão de Deus me colocar aqui, ele se coloca como um enviado divino falando, você disse... E alguém acredita nisso, Pedro? Acredita, Chico. Essa é a questão. Quando você coloca a religião na receita, você tira a racionalidade da declaração. Quando você coloca, foi Deus que me colocou aqui, eu vou me sacrificar, ou seja, ele está se colocando no lugar de mártir. Ou seja, ele é um deputado eleito, né? Ele tem um cargo público. Mandato, vai honrar os votos que teve. Isso é que tem que fazer. Então, só que ele se coloca hoje na posição de embaixador da direita brasileira. Ele se coloca na posição de embaixador da direita brasileira, atuando ali nos Estados Unidos com o lobby possível que ele conseguirá fazer ou não, lá com Alan dos Santos, com o Stephen Bannon, lá, toda aquela trupe que ele se movimenta junto com... Aproveita que o Trump está no governo para se colocar lá. Só que eu acho que o discurso é extremamente canalha. O discurso, quando você coloca a religião na receita, você está falando para algo que as pessoas não entendem com racionalidade. Então, é a missão de Deus, é a decisão de Deus me colocar aqui. Discurso messiânico. Messiânico. E se a gente lembrar, na semana retrasada, a pessoa mais exaltada no protesto de anistia, sim, era Silas Malafaia. Ou seja, era um pastor. A base eleitoral do Eduardo Bolsonaro está muito ligada a essa questão religiosa. E quando você coloca na mão de Deus, você terceiriza essa ação, ou seja, até parece que é um sacrifício para ele ficar longe dos amigos, longe da família, morando nos Estados Unidos, que é o que ele sempre quis. Ele fez um lobby danado quando o pai dele era presidente para ser embaixador. Ele fez um lobby danado. Ele fica mais tempo lá do que aqui há muitos e muitos anos, há muito tempo. Esse é o tipo de patriota que grande parte dos paulistas votaram. É o tipo de patriota. Esse é o patriota que a gente está vendo aí. Defender os direitos dos brasileiros dos Estados Unidos é o discurso. É o que ele quer pintar na cabeça desse tipo de eleitor. As pessoas não podem acreditar nisso.
Não tem sentido. Isso me parece uma... Olha, É curioso, eu só estou maluquice curioso de completa. eu achar quem é o suplente dele Ah, que vai assumir do PL. Mas, e o pior é que o eleitor não se sente enganado. Ele é um cara oco, ele não tem conteúdo nenhum, ele não pensa, ele só fala bobagem. Mas esse drama todo é muito localizado. Ele vai convencer, porque parece uma coisa assim, Khomeini e Bolsonaro, né? Vai para a Alemanha, organiza um golpe de lá, derruba o Shah e chega no Irã, nos braços do povo, no dia seguinte começa a matar um monte de gente, cria a polícia religiosa e acabou, e os iranianos hoje sentem saudades do Shah Reza Pahlavi. Eu vou dizer mais, ele é a Tieta, né? É a Tieta Bolsonaro. eu acho que Tieta. Quem lembra da história da Tieta, ela Tieta da está Grande. sendo reprisada agora na Globo. ela sai, né? Expulsa da cidade no Agreste e volta anos depois, dando a volta por cima, rica, movimentando tudo ali. É a Tieta Bolsonaro, então. É a Tieta Bolsonaro, pode ser. Porque, na verdade, me parece o seguinte: como o pai, numa entrevista, já disse que ele seria o candidato no lugar do pai, Sim. porque para ele ninguém presta, só a família dele. O Bolsonaro é um psicopata, não é o Alexandre de Moraes, é eles. Para ele, ou é a Michelle ou é o Eduardo. Mas ele é machista, ele não quer a Michelle, ele quer o Eduardinho. Claro. Aí o que ele faz? Botou na cabeça do filho, olha a construção na cabeça deles. Olha, você vai renunciar ao teu mandato de deputado federal, que é irrelevante, né? Afinal de contas, é um deputado de titica mesmo. Você vai para lá, fica lá, fazendo zoeira o tempo todo, os caras não vão poder fazer nada contra você. Puxando o saco do Trump. Puxando o saco de quem ele consegue chegar perto de Donald Trump. E com aqueles brasileiros que moram nos Estados Unidos que votaram maciçamente no Bolsonaro, porque eu acho legal isso, né? O cara foge daqui, sai do Brasil, mas é contra Bolsa Família, é contra tudo, política social, contra a cultura. O brasileiro é um povo a ser estudado por um bom psiquiatra. Mas ele está acreditando que ele vai incorporar essa coisa de mártir, morando nos Estados Unidos como um pachá, sem trabalhar, sendo sustentado pelo PL. Mártir. Para voltar para a campanha eleitoral. Olha o que eles estão construindo. Mas não é ele que quer, Roberto, é a vontade de Deus. É a Mártir. vontade de Deus. Um líder Se é a messiânico. vontade de Deus, a gente não questiona. É a vontade Os de Deus. suplentes do PL estão muito felizes, porque a Carla Zambelli provavelmente vai ser caçada. Né? O Eduardinho vai renunciar. Então está abrindo vaga de monte no PL para suplente. Olha, sinceramente, é alguma coisa inacreditável o que acabamos de ver agora. Eu por acho parte que se do tivesse, deputado se a gente Eduardo Bolsonaro. fosse votar, foi a Lamentável. piada pronta da semana passada. Exatamente. Foi a piada pronta da semana passada. Da semana passada, porque é demais. Chegamos ao fim. Bom, vamos para o intervalo agora, só ir para o intervalo agora, viu, Pedro? Graças Roberto, a Deus. que não dá. Graças a Deus, vamos pro intervalo. Intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Pedro Mota Cortella e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Eu queria agora, senhores, tratar de um tema relativo à universidade, porque o pedido de recuperação judicial da FMU foi aceito pela Justiça de São Paulo, Roberto Mohamed. O mais curioso é que, na verdade, essa recuperação judicial da FMU escancara um problema que começa lá atrás no governo Lula, que foi o pai das escolas particulares. Todo mundo associa a política educacional do PT às universidades federais. Sim. As universidades federais são um problema crônico, é uma questão de princípios. Na verdade, no Brasil, como você não tem um modelo como o americano de doação, cultura de doação do ex-aluno à universidade, só as universidades públicas fazem pesquisa. Não existe pesquisa movida por universidade particular no Brasil. Não tem. Eles se organizam para arrancar dinheiro do CNPq e tirar dinheiro da FAPESP, mas não é para fazer pesquisa séria. Pesquisa séria no Brasil você só tem
nas universidades públicas. Sim. E aí a gente entra numa outra questão. O que aconteceu no primeiro ano do governo Lula com ProUni, FIES e mais aqueles programas de cursos técnicos e tal? A gente viu nascerem novos grupos econômicos gigantescos, criando os cursos absurdos. Eu lembro de, na época ainda do falecido Opinião na TV Mar, eu questionar, falei, escuta, curso de petróleo e gás é para quê? É para formar gerente de posto de gasolina? Porque não tinha sentido, não existe currículo, não existe essa profissão. Ou você é engenheiro, Sim. ou você é um economista, um administrador, que vai trabalhar numa petrolífera, que no Brasil é uma só. Então, sabe, eram umas coisas que... e aí aqui em Santos, a Petrobras vai fazer 3 prédios, abriram o curso de monte, os caras não tinham lugar para colocar os alunos, brigavam por matrícula, porque o ProUni ia lá e pagava, de acordo com a nota do Enem, bolsa, e as faculdades estavam nadando de braçada, e aí começaram aqueles grupos a comprar uma outra, a Ânima, que então era dona da Unimonte, e de uma universidade em Minas, comprou a São Judas, aí foi vendida, porque quando acabou a festa, quando a Dilma foi empichada, a festa acabou. Santos, por exemplo, já estava vivendo a ressaca dos 3 prédios da Petrobras que viraram um pela metade. E aí aí todo mundo corre aonde, né? A vaca leiteira, prefeituras, tal, e também não conseguem, porque não dá para ajudar todo mundo. Claro. E aí começou a Croton, que disparou como um dos maiores grupos, simplesmente hoje nem existe mais. Mas me espanta o seguinte, para que as pessoas tenham uma ideia, durante década, desde 1988, quando foi criado o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele é instalado no início de 89, ele não existia. O 5º Constitucional do Tribunal Regional Federal, porque a OAB de São Paulo ainda não tinha entendido como é que ia funcionar, porque era um tribunal biestadual, ele pegava Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quem mandava no 5º Constitucional do TRF3 era a FMU, era o dono da FMU. Então vocês vejam que era o poder desse homem. A FMU formava, em relação a qualquer outra faculdade de Direito, estou falando do curso de Direito especificamente, a FMU formava quase que 35% dos bacharéis em Direito da cidade de São Paulo. Você vê o tamanho dela. Ela tinha unidades espalhadas pela cidade toda. Não existia o NIP ainda, a coisa ainda era, as faculdades objetivo estavam começando. Hoje, a Unip passou a usar as técnicas da própria FMU para crescer do jeito que cresceu. E não há espaço para 2 predadores assim. Essa é a questão. Foi a época que você criava em São Paulo, por exemplo, a Escola Paulista de Direito, que fazia cursos de pós-graduação que nem supermercado, estava na prateleira, você ia lá e escolhia o que você ia fazer. Mercantilizaram o ensino superior demais porque o dinheiro estava sobrando no governo federal. Era uma coisa assim absurda. Eu nunca vi tanto projeto de pesquisa que começava e não terminava, porque eram só para inglês ver, para cumprir as exigências do CAPES, para autorizar cursos de mestrado e doutorado. Vieram com uma ideia de mestrado profissionalizante. Mestrado, e as expressões são antagônicas, porque mestrado é acadêmico. Não precisa nem de tese. Quer dizer, são umas coisas que não tinham sentido. E aí que deram um outro nome chique para pós-graduação lato sensu, que foi o MBA. O Brasil começou a viver uma farra, uma suruba de educacional que não se sustentou. Eu acho que o que esse pedido de recuperação judicial da FMU representa e expõe é o mais danoso de uma política que começa bem intencionada no governo Lula, mas foi totalmente feita sem planejamento, sem vínculo com qualidade, sem instrumentos de fiscalização, a ponto, e telespectador, ouve saber o que eu vou falar agora, que eu não vou, senão o Pedro poder... Tem faculdade de medicina caçando aluno na rua.
caçando aluno na rua. Essa história que você vê, que é muito disputada, medicina é complicado, é na Santa Casa, na USP, Sim, nas universidades públicas. Claro. E naquelas particulares que têm qualidade, claro. né? Roberto, só aqui na região nós temos 6 faculdades de medicina. Mas, Chico, 6. estão caçando aluno na rua. Mas A qual que é a Embi Morumbi caça na rua. Mas quanto que é a mensalidade? Ah, 13 mil, 15 mil. Quem bem, pode pagar Agora, isso? quem autoriza uma faculdade dessa? pois é. Imagina que tipo de médico vai sair de uma universidade dessa para atender as pessoas num pronto-socorro. Claro. Mas, Pedro, você também tem colegas que atuam na FMU, quer dizer, Sim, Faculdade vários- Metropolitanas Unidas, né? Vários amigos meus fazem parte dessa estatística aí que o Roberto mencionou, foram formados por lá, fizeram a sua formação acadêmica lá, viveram ali intensamente aquele espaço na Liberdade, em São Sim. Paulo, da Rua Coatá ali, e é uma pena, né? Eu estou vendo aqui, a FMU hoje tem 60 mil alunos e dívidas de 116 milhões. Né? Esse é o pedido de recuperação judicial. O que o Roberto pintou aqui do retrato do ensino superior, ele é verdade, ele mostra um modelo de falência que tem muito a ver com o que é a essência do capitalismo nesse final de momento que a gente está vivendo do Império Americano e de tudo, mas é a questão da concorrência ser a essência do capitalismo, mas ela também, no longo prazo, se mostra danosa ao próprio capitalismo. Porque o que aconteceu, resumindo o que o Roberto falou aqui, criou-se monopólios desses grandes grupos educacionais que compraram todas as universidades particulares de médio e pequeno porte pelo Brasil inteiro. Eles se solidificaram grande, só que eles também se corromperam, eles se canibalizaram. E aí veio, Roberto, uma coisa que foi crucial e que está apontada nesse pedido de recuperação judicial, que foi a pandemia. A pandemia, com a liberação do ensino online, do EAD, né, que passou, isso foi a pá de cal no sistema de ensino superior brasileiro. Porque hoje você pode se formar em nutrição, administração, direito, pagando uma mensalidade de R$350 por mês, que você... Até menos. Até menos, que você vai à aula, que não é nem a aula, você vai num centro universitário em algum lugar do Brasil, que é uma lan house, Sim. em que você faz as provas lá uma vez por bimestre, que a faculdade finge que ensina, o aluno finge que aprende, ele sai com um diploma para trabalhar no Uber, para trabalhar em algum subemprego mais diplomado. Ou seja, a gente tem que rever tudo isso. Porque, ao mesmo tempo, na pandemia, surge um mercado de EAD, de ensino informal, que é o dos cursos livres, que ensinam profissões para as pessoas que efetivamente vão botar dinheiro no bolso. Tem um monte de gente aí aprendendo gestão de tráfego, social media, marketing digital, os gurus. Profissões que não existem. Profissões que não existem. Exatamente, mas que efetivamente são da gig economy, né? São da economia, ou seja, você vai trabalhar de casa treinando uma inteligência artificial. Esse é um emprego que tá em pauta hoje. E aí a universidade, como ela é uma instituição que se move lentamente, ela ainda não aprendeu a viver no mundo pós-pandemia. E essas grandes universidades, como é o caso da FMU, tem aqueles prédios, tem aquela estrutura imobiliária que é onerosa. Claro. Dentro de um modelo em que a pessoa de 18, 19 anos que está entrando na universidade agora, não enxerga mais como viável. Assim. Muitos desses jovens não querem mais pegar 3 ônibus e 2 metrôs para chegar na universidade, para assistir uma aula que ele está desembolsando e que depois já sabe que quando ele se formar, ele não vai ter o salário que pague aquilo. Né? A gente já viu isso nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o aluno se forma com uma dívida de 10, 20 anos, né? Porque existe o financiamento. Sim. E lá as universidades particulares são ainda mais caras. Aqui, mesmo essas baratas, o cara não consegue pagar. E aí ele vai entrar num ProUni, vai entrar num FIES, para quê? Se ele pode fazer um cursinho do EAD que resolve. Do EAD que resolve e que ele já começa a trabalhar ali e tem o dinheirinho dele 2, 3, 5, 6, 7 mil reais por mês dentro de uma dessas novas profissões, ou então no Uber, ou então, enfim, na entrega, no aplicativo, no que for, entendeu?
É um retrato do Brasil de hoje. Chico, eu só vou pedir para você para a gente manter o tema no próximo bloco, porque tem uma coisa que a gente tem que falar, porque parece que a gente só bate nessas, né? Mas, por exemplo, tem histórias da PUC que a gente tem que mostrar aqui, que, por exemplo, ela não se beneficiou do ProUni, mas ela encontrou uma saída que também mostrou que faculdade é administrada como negócio. Mas você vai falar dessa saída no próximo bloco, viu, Roberto? Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido, o programa com Pedro Cortella, nosso colega jornalista, e também com o advogado Roberto Mohamed, comentarista do Opinião. E esse tema da educação, principalmente do EAD, Roberto, Pedro, é realmente preocupante. Veja que há algum tempo atrás tentava se transformar um curso de odontologia em ensino à distância, o que mobilizou o CROSP, que é o Conselho Regional da categoria, no sentido de impedir que, felizmente, pelo menos por enquanto, isso não foi adiante. Mas até isso queriam fazer, Roberto. O EAD, na verdade, virou, eu acho péssimo, o EAD em qualquer tipo de circunstância. Eu acho que cursos livres, que tem... Eu acho que isso é possível, mas quando você está na vinculação de uma atividade profissional que requer prática, aí a coisa fica complicada. Sim, curso essencialmente teórico é uma coisa. E no Brasil, naqueles cursos tradicionais, nenhum deles é essencialmente teórico. Mesmo economia, administração, não dá para você pensar desta forma. Eu falei no bloco anterior da questão da PUC. A PUC é pré-febre do EAD. A crise da PUC. A PUC chegou a uma crise de atrasar salários. Acredito que seu pai passou por isso. Ele estava dando aula, já estava aposentado. Mas sim. Eram movimentos assim. A PUC era uma universidade de esquerda, enquanto o Mackenzie era de direita. Nós estamos falando das duas maiores particulares da capital, do estado de São Paulo, que não podem ser comparadas em hipótese alguma a FMU, Unip e tal. Isso é supermercado de diploma. Nós estamos falando de universidades sérias. A PUC, então, encontra uma saída, porque os cursos de pós-graduação lato sensu, que são os mais rentáveis de qualquer universidade particular, porque os cursos de mestrado e doutorado são cursos muito caros, eles não dão lucro. Mas a pós-graduação lato sensu, como ela não tem vínculo com pesquisa, ela é um meio rápido de ganhar dinheiro. Como a PUC era muito bem conceituada e todo o dinheiro estava indo para o ralo comum do déficit que a PUC enfrentava, o que eles fizeram? Criaram o COGEAI, que foi uma forma de salvar os salários dos professores, principalmente na faculdade de Direito, porque o caixa passou a ser separado e os professores da graduação davam aula no COGEAI nos cursos de pós-graduação lato sensu. E a PUC milagrosamente começou a criar institutos para fazer seus cursos lato sensu, porque ela tinha um corpo docente maravilhoso, e assim ela conseguiu forjar. Isso é buscar uma solução financeira criativa, mantendo qualidade. Os cursos do COGEAI eram exatamente os mesmos que antes estavam abrigados no guarda-chuva da PUC. E a PUC ficou só com mestrado e doutorado. O Mackenzie usou uma outra forma de trabalhar, porque o Mackenzie, para quem não sabe, é subsidiado pela Igreja Presbiteriana Brasileira. Por isso que ele sempre foi muito mais barato do que a PUC. Principalmente no curso de Direito. Exato, não era por conta de ser uma universidade inferior. Era que ele tinha subsídio na mensalidade, porque era uma questão de proposta da Igreja Presbiteriana, que era a controladora do Mackenzie, a mantenedora do Mackenzie. Mas eram duas universidades, você vê, que tinham posições diferentes, inclusive ideológicas de suas direções, mas que encontraram soluções que não atingiram a qualidade da educação. As outras foram mamar no governo. Correram como um imã para cima do governo. E aí, quando a fonte seca, expõe a fratura. A gente tem um ensino que é uma piada. A pandemia foi a pá de cal. Isso acontece aqui. A gente viu, eu vou dar o exemplo da Unisanta. A Unisanta mandou um monte de gente embora,
porque não pode mais aqueles prédios, eu acredito que daqui a pouco vai começar a vender os prédios. Por quê? Porque começou a apontar aquela coisa híbrida, um dia por semana é digital, é online, e aí com isso você vai desmontando a tua despesa até o dia que o prédio fica vazio. É triste esse tipo de coisa, é muito triste, porque que tipo de profissional que a gente está botando na rua? Como é que eu vou fazer AD de veterinária? O cara vai ficar vendo vídeo de cirurgia de cachorro? Mas o modelo vem aí na educação superior ainda uma outra porrada, uma outra revolução, que é a revolução da inteligência artificial. Né? Todos os modelos de ensino vão ter que passar, e já estão passando, por um reposicionamento, um outro tipo da gente abordar o aluno, uma outra forma da gente chegar nos alunos, que passa pelo uso da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é um assistente que não descansa, é um professor que não descansa, é alguém que eu posso perguntar, não entendi isso aqui, me explica de novo. Aí ele vem e explica de novo. Não, mas explica de outra forma. Não, mas me explica com um exemplo que use aqui as coisas que eu tenho em casa. Aí ele vai e ele explica. Ou seja, a gente vai ter que se beneficiar disso, de regulamentar isso e entender a forma que isso vai impactar também o ensino superior. Um modelo que é um caminho que aponta a sobrevivência dos grupos que já estão olhando para isso é o híbrido. Ou seja, uma faculdade de medicina, uma faculdade de odontologia, não dá para ser 100% online. Mas pelo menos 50% presencial, as atividades práticas. Ou seja, existe muito do currículo universitário clássico aprovado pelo MEC que é possível sim a gente passar ele pelo online. Já está provado que não aprende da mesma forma. O que a gente tem que melhorar é a forma de aferir esse conhecimento. Como ficam as provas? Como que a gente vai certificar que o aluno está capacitado para aplicar o que ele aprendeu? Isso é ainda um debate e uma incógnita de como isso vai acontecer no ensino superior. Mas essa onda que vai bater fundo no ensino superior da inteligência artificial é um ano, é meses. Assim, a gente vai ver. E nesses cursos, o fundamental, no caso de medicina, por exemplo, é a residência. Que esse é um outro problema muito sério no Brasil. Sabe o que é fundamental para a gente que veio de outro mundo, que não, de pré-revolução digital? A vivência. A universidade não é só conteúdo, não é, Roberto? Chico. A universidade não era só isso. Eram 4 anos que você tinha experiências que eram muito além da sala de aula. Que pena que aqueles prédios da FMU estão vazios. Porque não era só o prédio, era a Rua Quatá. Eu fiz Mackenzie, me formei no Mackenzie e fiz PUC também. Fiz 2 anos de história na PUC, tranquei e junto com o jornalismo, finalizei jornalismo no Mackenzie. E parte da minha vivência era ali dentro do campus do Mackenzie, mas a outra parte, que é muito importante para a minha formação, também se deu ali na Maria Antônia. É fundamental. Também se deu ali no DA, né, no diretório acadêmico. É ali que a gente fazia o network inicial da nossa vida profissional. E era tão fundamental para a nossa formação quanto o que era dito dentro de sala de aula. No EAD não tem isso. E aí a gente vê... Até porque tinha que ser muito coxinha para ficar naquela praça de alimentação do Mackenzie. A Maria Antônia era muito mais legal. Eu fiz mestrado lá. Como que esse ser humano, né, vai se portar dentro do mercado de trabalho, vai interagir? A gente vê os enormes desafios que são enfrentados por gestores, por pessoas do mundo cooperativo, por você que trabalha no escritório, com as pessoas da geração Z que estão chegando no mercado de trabalho agora, né? As pessoas e como isso gera conflito, gera atrito, né? Com a postura que ele vem, que ele não sabe se relacionar, que ele tem que tratar do jeito diferente, que ele não aceita qualquer coisa, que ele não quer qualquer emprego e que ele dá umas respostas que você fala, não, você acha que você é o quê? Você é o dono da empresa? Você está começando ontem, o estagiário que é cheio de querer ser, de quer opinar, de quer fazer, não, cara, aqui não é assim. Ou seja, existe um descompasso do mundo que a gente viveu com o mundo que está acontecendo agora, que é muito maior do mundo do que foi do mundo dos meus pais para mim. Então, os próximos anos nessa parte do ensino superior vão ser fascinantes. Meus amigos, temos ainda 2 minutinhos. Eu queria, Roberto, só aproveitar esse finalzinho para falar um pouco a respeito desse caso envolvendo a XP Investimentos,
e a consultoria Grizzly, que é uma consultoria americana, que publicou um material dando conta de que a XP praticaria o esquema pirâmide, prejudicando seus investidores. Isso é uma coisa tão absurda, e a Gris, na verdade, está trabalhando para alguém que quer comprar a XP, porque a forma como essa consultoria funciona. É um canalha nos Estados Unidos, um safado, que vende esse tipo de relatório. Sim. Ele vende esse tipo de relatório, eles são canalhas mesmo. Eu não estou dizendo que a XP são santos, não existe no mercado financeiro Sim. ninguém santo, mas acreditar que o fundo de investimentos mais bem avaliado pelo mercado iria fazer pirâmide, gente, eles não são o Banco Garantia. A história da Americanas, na verdade, e é curioso porque o Eike Batista, quando contou no programa da Bandeirantes, o Canal Livre, a história do que aconteceu realmente com ele, muitas vezes o CEO ou os CEOs, os investidores, os caras que mandam, são enganados por uma diretoria que fabrica prêmios de dividendos de produtividade e depois o cara descobre o rombo, que foi o que aconteceu no Americanas, mas a XP não é assim. A XP, o mercado financeiro, ela não é uma Nubank. Falar isso da XP é compará-la com Nubank, com C6, com esse tipo de fintechs que não tem nada a ver. A XP não é fintech. A XP é um banco de investimentos. Então, Sim. vamos ter cuidado em comprar um relatório desse como sendo verdadeiro. Só para fechar, existe um ponto importante, né, da XP, que existem ali práticas que são do mercado financeiro que eu também não acho que são 100% santas ou 100%, que eu concordo 100%. Mas nos últimos 10 anos, o número de investidores, pessoas físicas na Bolsa do Brasil, saltou de 589 mil em 2013 para 5,3 milhões em 2024. Ou seja, 800%. E a XP tem muito desse papel, assim. Então, calma lá. E a XP está tomando providências judiciais exatamente contra a Grizzly Consultora. Que já foi processada por outras empresas que ela avaliou a pedido de quem pretendia comprar. Muito bem, Roberto. Muito bem, Pedro. Chegamos ao final. E eu queria agradecer muito a presença, a participação de vocês mais uma vez. Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço, Chico. Sempre um prazer. Tomara que a nossa audiência cresça igual o número de investidores da Bolsa, 800%. Obrigado, Roberto. E agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.